Era uma tarde de sol. Níquel estava comendo um espetinho com sua camisa do Grêmio de 1993, com autógrafo do Renato Deus o Live Gaúcho, quando um amigo entrou e o cumprimentou. Conversa vai, conversa vem. Ele apresenta um podcast para Níquel, o História em Meia Hora. Níquel escuta um pouco e comenta: "Bah, olha o sotaque de carioca desse cara, xarope!" E mudam de assunto. Naquele mesmo dia, Níquel toma seu banho de banheira com ervas, bebendo um vinho da Serra Gaúcha, ouvindo uma coletânea de sons de submarino, e quando termina de relaxar, lembra daquele podcast que lhe foi apresentado. Completamente magnetizado pela voz do narrador, Alexandre mal consegue manter sua noite de sono. Desistindo de se manter deitado, ele decide se levantar e pesquisar mais sobre seu novo vício, o professor Vitor Soares. Níquel passa o resto da noite em um looping de pesquisa por mais e mais fotos do professor. Totalmente absorto em sua nova descoberta, ele resolve salvar uma foto que chamou bastante atenção. Uma foto das bochechas do professor. Após 2 semanas, Alexandre e Níquel já se encontravam em uma situação bastante dúbia. Por um lado, não conseguia produzir ou aplacar projeto algum, consumindo a si mesmo em seu vício. Já não comia há dias, passava por problemas financeiros, e nem o seu amado Grêmio foi capaz de afastá-lo de sua fixação e fazê-lo se reerguer. Por outro lado, se sentia no paraíso, numa sensação mista de orgasmos múltiplos longos e em uma quietude pacífica de um oásis. Enquanto Níquel estava completamente tomado pela História em Meia Hora, a alguns quilômetros dali se encontrava Vitor, sem ser, vivendo sua rotina, dando aula para os catarrentos e produzindo conteúdo para o seu podcast, nubando no LOL e tramando a revolução comunista em algum server escondido na Deep Web. Níquel se questionava: como pude deixar alguém tão distinto tomar conta do meu pensamento? Em um ato desesperado para se desvencilhar do pensamento e do sentimento que crescia dentro do seu peito, ele decidiu espairecer. Subiu a rua caminhando, respirando o ar poluído de São Paulo. Avistou nóias jogando bola. Foi quando um deles o notou e jogou a bola em sua direção. Ele é um deus, pensaram os nóias. Mas mal sabiam eles que Níquel não só era humano, como tinha um coração. E ele pertencia a uma pessoa. Vitinho do Morro da Cruz, a lenda. Chegando em casa, toma seu banho novamente, veste um roupão escrito "Rock Balboa é gaúcho" e calça pantufas de cabeça de bebê. Senta-se em frente ao seu notebook e pensa: tenho que entrar em contato com esse professor antes que eu enlouqueça. Ele então abre o Instagram e se distrai com imagens de cabanas e lances históricos do Grêmio, que acaba se perdendo em 4 horas de um loop infinito. Não entra em contato com o motivo de sua insônia, mas já estava tarde, então resolve deixar para outro dia. Em uma quarta-feira à tarde, Vitor estava conversando com o seu contato das Farc para adquirir armas para a Revolução, quando seu celular toca com um DDD 51. Ele pensa que era o Bradesco, então não atende. O telefone volta a tocar, e então ele atende. Do outro lado da linha, com respiração ofegante, o coração a 1000, está Níquel, completamente travado, sem conseguir pronunciar uma palavra, e desliga. Naquele dia, Níquel entende que não conseguirá falar com Vitor. Então ele contata um colega da sua agência de podcast e pede para que ele marque uma reunião via Skype para eles. Reunião marcada. Níquel não dormiu. Ensaiou que ia falar diversas vezes. Passou seu melhor perfume. Ele sabia que Vitor não sentiria a fragrância do seu 1 Million, mas ele precisava se produzir para o Vitor. O Skype toca, a câmera abre, e ele se depara com a imagem daquele que ele só tinha a voz. O tempo para, ele paralisado não fala nada. Quando ele vem retornando aos poucos e ouvindo no fundo a voz do professor Vitor falando: "E aí, moleque, tá me ouvindo? Travou. Carai, menor, travou aqui. Maluco não me ouve, não."
As palmas da sua mão suavam. Ele tinha esquecido como liberava o microfone. As 2 casas ao lado de um rádio tocava Caetano Veloso acústico e dava para ouvir baixinho. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Era o momento que ele tinha imaginado, mas ele não entendia bem daqueles impulsos. Será que sou história sexual? Ele pensava. Tinha se passado alguns segundos, mas pareciam horas. Ele liberou o microfone e disse: preciso desse homem. Algumas semanas se passaram. Níquel e Vitor já gravaram alguns episódios de História para os Brother, dando início a essa jornada. Quando Vitor, no meio de uma partida de futebol, onde ele tinha acabado de marcar um gol e botado a bola para dormir em seus pés, depois de um lançamento de 180 metros de altura do tiro de meta cobrado pelo goleiro, ele recebe uma mensagem que só é lida no final da partida. No vestiário, Vitor, todo suado e comemorando sua vitória com todos gritando em sua volta, pede para o zagueiro do seu time pegar seu celular que está na prateleira de cima, pois ele não alcança. E lê a mensagem e se surpreende com um convite inesperado. Era Níquel, o convidando para ir até São Paulo gravar um episódio juntos. Ele fala que não tem como, e não dá para bancar uma viagem dessa agora. A mina dele foi trampar, e tava de TPM, e matou um cavalo à tapa, e eles precisavam pagar o prejuízo. Quando Níquel se propõe a pagar tudo e o hospedar em sua casa, Vitor topa e parte para São Paulo. Chegando lá, Níquel o busca na porta do aeroporto e vão para o apartamento. Quando passam pela Cracolândia, todos começam a aplaudir e gritar o nome de Níquel, enquanto ele acenava da janela. Vitor fica sem entender como ele pode ser tão famoso e querido por aquelas pessoas. Chegando ao apartamento, Níquel mostra onde Vitor irá ficar. Ele abre uma portinha na cozinha, que tem a despensa, umas prateleiras com sacolas de arroz, umas latas de molho de tomate e no chão um colchonete e uma vela. Níquel diz: fica à vontade que eu vou tomar um banho. Se você quiser tomar um banho na Cracolândia, ali na esquina tem um albergue que é 50 centavos para tomar um banho lá. Vitor Sensei ficou deslumbrado com a recepção e o carinho que foi recebido por Níquel. Por volta das 19 horas, Níquel pede uma pizza de marguerita e pepperoni. Abre uma garrafa de vinho gaúcho para eles. Depois de algumas taças, eles começam a se abrir e contar alguns segredos. Níquel fala da sua paixão por submarinos, e Vitor abre seu coração, dizendo que odeia indianos e que eles são uma raça inferior. As horas passam e a conversa estava fluindo de forma tão natural que os dois nem perceberam. A garrafa de vinho havia terminado e o efeito do álcool deixava os seus corpos entorpecidos. Os dois trocaram um olhar profundo. Havia algo ali, algo que eles não sabiam descrever, mas era magnético. Após 1 minuto, que pareceu uma eternidade, Níquel diz que vai se deitar. Meio desajeitado, ele levanta e começa a recolher as garrafas vazias e as taças. Vitor se oferece para ajudar, e ao estender suas mãos em direção à mesa, o toque, o maldito toque de mãos, que levou um arrepio pelos seus corpos. Certamente havia algo ali. Sem saber muito como reagir, Níquel se afasta e leva as louças para a cozinha. Vitor, ainda corado, levemente alterado pelas taças de vinho da noite, pede para ir ao banheiro, que fica dentro do quarto. Níquel permite, e ele se retira rapidamente. Pensamentos começam a passar pela mente dos dois e seus corações se aceleram. Níquel lava a louça na cozinha, enquanto Vitor toma um rápido banho para aplacar o ardor que sentia dentro de si. Ao sair do banheiro, Vitor se deu conta de que havia esquecido suas roupas do lado de fora, mas avistou uma camisa do Grêmio número 10 e escrito Renato Gaúcho. Apesar de ter ficado um pouco folgada, Vitor a vestiu e sentiu o inebriante perfume de Níquel invadir suas narinas. O odor amadeirado com notas âmbar. Isso o deixou sem palavras, pois só conseguia pensar como seria a sensação de ter o corpo de Níquel sobre o seu. Na cozinha, Níquel, já mais calmo, decide ir até o quarto para checar se estava tudo bem, pois já haviam alguns minutos que o Vitor estava lá. Ao abrir a porta, ele se depara com a personificação dos seus sonhos mais proibidos.
o que o fez sentir um pouco tonto e até salivar. Victor vestido com sua camisa do Grêmio. Aquilo foi demais para Níquel. Ele não pôde se conter. Seja lá o que aconteceria, ele não ficaria mais um minuto longe do seu amado. Níquel tomou Victor em seus braços, carregando-o com facilidade, e o beijou ardentemente. Victor o despiu rapidamente com suas mãos ágeis e ficou extasiado ao vislumbrar o corpo daquele homem. O homem que fez seu coração palpitar pela primeira vez. Em rápido movimento, Victor coloca Níquel em sua frente, este que rapidamente se ajoelha e reza. Reza para não engasgar com o que Victor acabou de pôr gentilmente em seus lábios. Ele sonhou tantas noites com esse momento, com esse sabor. Era melhor do que ele imaginava. Victor teve que se conter para não se saciar ali, pois Níquel, com suas mãos ágeis e boca macia, o estava levando à loucura. Gentilmente, Victor pede para Níquel se deitar e com sua voz rouca diz: "Eu vou devagar, prometo." E Níquel responde: "Não seja gentil, eu esperei muito por isso." Victor, sem esperar mais, introduziu Níquel com agilidade, olhando em seus olhos, em movimentos leves e precisos, eles deixavam o calor os consumir. Níquel arfava e gemia uma mistura de dor e prazer, enquanto Victor sussurrava no seu ouvido: "Xandinho." Seus corpos em movimentos frenéticos, em uma mistura de suor e prazer. Níquel para e muda de posição. Agora de 4, Níquel pega seu celular e assiste a vitória do Grêmio na Libertadores de 2017, com o fundo musical do Fifth Harmony, Worth It. Eram tantos estímulos que não sabiam como parar. Vitinho, olhando para aquele corpo suado debaixo de si, deu um tapa no bumbum infalável, o que o deixava ainda mais excitado. Níquel arfava e gemia de prazer, e em meio ao frenético movimento ele grita: "Vitinho!" E neste exato momento, Victor não pôde se conter. Terceiro gol do Grêmio, a foto de Renato Gaúcho na mesinha de cabeceira, corpo de Níquel suado e sedento em sua frente. Victor e Níquel explodem em prazer juntos, deixando seus fluidos se misturarem. Cansados, os dois se deitam. Victor toma Níquel no colo, afagando seus cabelos e sua barba. Níquel pede para que Victor conte uma história. "Conta uma história aí, brother." O Vitinho olha com um sorriso de satisfação e diz: "A história de Goiânia e o Césio." No que Níquel replica: "Vamos lá!" Lá fora o sol nascia, a cidade acordava, o trânsito fluía, mas mal sabiam que no apartamento ao lado, por um minúsculo buraco na parede, haviam ouvintes, um grupo de pessoas que ouviam atentamente tudo o que aconteceu durante a noite. Pessoas de aparência peculiar, horrenda, atrevo-me dizer. Pessoas que torciam por esse amor, pois os stalkeavam há algum tempo e, de certa forma, estavam satisfeitos com o ocorrido.